importante. Vamos ver. Hoje eu tô de touca porque tá frio em São Paulo. Tá muito frio em São Paulo. Temos aqui acesso ao depoimento do Gonçalves Dias, ex-ministro do governo Lula. Vamos ver o que ele falou. Dos presentes advogados, tal. Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir prova contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Tá, vamos ver. Cadê o depoimento? Eita peste, tudo isso aqui? Ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que é general da divisão da reserva, que esteve na frente do Gabinete de Segurança Institucional, nomeado no dia 1 de janeiro de 2023, em exercício no dia 2 de janeiro de 2023 e exonerado a pedido no dia 20 de abril de 2023, que já havia trabalhado no GSI anteriormente, de 2002 a 2010 no Departamento de Segurança, que, ao ser nomeado chefe do GSI, não foi tratado com o presidente da República ou outra autoridade a respeito das manifestações antidemocráticas que estavam ocorrendo desde o resultado das eleições presidenciais em 2022. Que isso já estava sendo tratado pela equipe de transição e essa era uma das pautas de preocupação da equipe de transição, que ao assumir no dia 2 de janeiro, durante cerca de 5 dias, estava ainda se ambientando as funções. Haja vista que não houve passagem de função com o ministro anterior, que dentro do GSI existe a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, que avalia o nível de criticidade de eventuais movimentos que estejam acontecendo no território nacional a partir de informações recebidas de outros órgãos e agências, principalmente de secretarias de segurança pública, que deixa registrado que o acampamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, que o acompanhamento dos movimentos são de atribuições do Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública e o Ministro da Defesa, que o declarante fez parte da equipe de transição responsável pela parte de segurança do Presidente da República e que houve reuniões para tratar da segurança da posse presidencial e que esses movimentos antidemocráticos foram considerados na CICCR, Centro de Integração de Comando e Controle Regional da SSPDF, frisando-se antes da posse presidencial que, indagado sobre o movimento de instalação de acampamentos em frente aos quartéis do Exército, afirma que é uma área militar e que há um regulamento que prevê desocupação, que sua função como chefe do GSI não se confunde com as atribuições de militares das Forças Armadas, que cabia ao Exército Brasileiro fiscalizar e regular e, se fosse o caso, retirar os acampamentos, que não tem conhecimento a respeito de ações radicais que ocorreriam em manifestações na cidade de Brasília entre 6 e 8 de janeiro, que respondeu achar um absurdo o GSI não ser convidado para participar da reunião na SSP-DF, onde foi delimitada o Plano de Ações Integradas, a PAI, as atribuições das instituições de Estado, que, no GSI, a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, chefiada à época pelo general Feitosa, deveria ter sido convidada pela SSP para a participação da reunião, que não sabe por qual pessoa da SSP que deixou de convidar o GSI para a reunião, que o GSI sempre é convidado a participar, inclusive participou da reunião para a elaboração da PAI referente à posse do presidencial, que esse convite só existe quando há manifestações, que o GSI não recebeu do PAI o referente a atos números 16094868 de 2023, que não tem conhecimento se havia agentes de inteligências da ABIN ou outros órgãos do GSI monitorando o acompanhamento, que, nos 5 dias que sua gestão, período antes dos ataques, não ordenou esse monitoramento por agentes dessas instituições, que a ABIN era diferentemente ligada ao gabinete do GSI. Não, que a ABIN era diretamente ligada ao gabinete do GSI e todas as informações eram direcionadas diretamente ao chefe do GSI, que indagado se recebeu informações de inteligência da ABIN a respeito do aumento de fluxo de ônibus e chegadas de pessoas após 6 de janeiro,
A BSB informou que não recebeu qualquer relatório de inteligência, que a CCAI do Congresso Nacional solicitou ao GSI que encaminhasse todas as informações de inteligência que envolvessem os atentados do dia 8 de janeiro, que o GSI encaminhou mensagens compiladas em grupos de aplicativos à CCAI, que o declarante apenas teve conhecimento dessas mensagens ao solicitar a ABIN o encaminhamento para a CCAI, que nessa mensagem, no dia 2 ao 7, que nessas mensagens do dia 2 ao dia 7 não havia informações relevantes, que ressalta que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército estava pouco ocupado e praticamente desmobilizado, que no dia 7 houve incremento na chegada de ônibus em Brasília, que as mensagens do dia 8 pela manhã constavam pessoas fazendo discursos exaltados, ameaçando invadir os prédios públicos da República, que o compilado de mensagens não pode ser considerado tecnicamente um relatório de inteligência para a produção de conhecimento para assessorar a decisão do gestor, que não sabe informar se esses informes da ABIN levaram em considerações informações passadas pela PRF e ANTT. Que nesse período recebeu vários relatórios da ABIN, mas nenhum tratando das manifestações, que não recebeu orientações ou ordens de superiores militares ou agentes políticos para tolerar esses grupos de manifestantes, que, indagado sobre a providência que adotou para proteger o Palácio do Planalto e a chefia do Poder Executivo no dia 6/1 ao 8/1, respondeu que houve a adoção do Plano Escudo, dentro do nível de criticidade avaliado pela Secretaria de Coordenação de Segurança, subordinada ao GSI, coordenada pelo general Feitosa, que, em relação ao efetivo regular de emprego de agentes de segurança do GSI, é importante verificar com o general Feitosa, que era o responsável, que no dia 7/1, o efetivo do GSI, dentro da classificação de risco, era regular, que, no dia 8/1, ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados e as ações criminosas de alguns manifestantes, solicitou reforço por volta das 14h50 de efetivo ao Comando Militar do Planalto, CMP, que, caso o nível de criticidade fosse alto, conseguiria utilizar o efetivo do Comando Militar do Planalto e conforme a necessidade acrescida entre tropas, como ocorreu na posse presidencial, que teve informações do Céu Garcia, que é o chefe de segurança das instalações, que havia 45 agentes de coordenação geral de segurança, 46 militares do 1º Regimento de Cavalaria e de Guardas e o 1º Pelotão de Choque de reforço com 38 militares do Batalhão de Guarda. Desculpa. Da Guarda Presidencial, que não teve conhecimento que se estava sendo utilizada a Guarda Verde, mas que, em razão das funções específicas desse agrupamento, não seria um absurdo se não fosse utilizada. Que, indagado a respeito das declarações do general Dutra, ex-comandante militar no Planalto, de que o coronel Alexandre Santos de Amorim, que era o coordenador de avaliações de risco do GSI, havia classificado o evento como risco laranja, afirma que não teve conhecimento antes do dia 8 de janeiro de qualquer documento por ele produzido nesse sentido, que, ao abrir a sindicância para apurar as circunstâncias do evento, chegou ao seu conhecimento que houve a produção dessa informação pelo coordenador citado, mas não se recorda nesse momento qual era a classificação de risco informada no documento que a sindicância deve terminar até o final desse mês e deverá ser encaminhada ao STF, que não tem informações decoradas sobre como a segurança do Palácio do Planalto deve ser empregada no cenário de risco laranja, mas estas devem estar no plano escudo, que não sabe dizer qual a classificação de risco para o evento do dia 8 de janeiro e se seria de normalidade, que o responsável pela classificação de risco do evento seria o general Feitosa, que não sabe em que dados do GSI se baseou para classificar o risco do evento, que tem conhecimento que o Palácio do Planalto foi invadido às 15h41,
que o declarante chegou ao Palácio do Planalto por volta das 14h50 e viu a multidão conseguir superar o bloqueio da PMDF e partir em direção ao Palácio do Planalto, que havia uma tropa da PM na altura do início do estacionamento e foi retraindo conforme a pressão dos manifestantes. E isso abriu espaço para eles subirem a rampa, que uma outra parte da multidão entrou pela lateral, superando o combate do pelotão do exército, que lançava gás lacrimogêneo e elastrômetro, que inicialmente entraram quebrando as vidraças, que estima-se que o pelotão do exército do BGP era composto por cerca de 30 homens, que os militares e policiais militares mostraram boa combatividade, inclusive testemunhando pelo próprio declarante que estava no momento da invasão, que antes da invasão chegar ao Palácio do Planalto por volta das 14h50, ligou para o general Dutra e pediu reforço de tropa, e ele informou que estava providenciando, que é possível o declarante ter entrado no Palácio do Planalto às 16 horas, que até a entrada do declarante no Palácio do Planalto, o declarante não viu a tropa de reforço do exército chegar, mas isso não quer dizer que ela não tenha chegado, que sabe que ao final da operação o total de militares eram de 487 e de policiais militares eram de 520, que não tem conhecimento se houve demora injustificada do Exército, que, ao entrar no prédio do Palácio do Planalto, se dirigiu ao quarto andar e verificou que havia invasores e estavam sendo retirados por agentes do GSI, e após descer para o terceiro andar, fez uma varredura e encontrou outros invasores na sala contígua e conduziu essas pessoas à saída após a porta de vidro, que nesse momento ligou para o céu Vanderlei e solicitou que ele requisitasse o choque da PM e apoiasse a realização das prisões, que, indagado por que o terceiro e o quarto piso conduziu as pessoas e não efetuou pessoalmente a prisão, respondeu que estava fazendo um gerenciamento de crise e essas pessoas seriam presas pelos agentes de segurança no segundo piso tão logo descessem, pois esse era o protocolo, que o declarante não tinha condições materiais de sozinho efetuar prisão de 3 pessoas ou mais que encontrou no terceiro e quarto andar, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado, que já havia dado ordem ao céu Vanderly e ao céu Rogério para que essas prisões fossem feitas, que não deu ordem para evacuar os invasores do prédio. Mas, se porventura alguns de seus subordinados deu essa ordem, não foi de seu conhecimento, que a ordem era de prisão e foram efetuadas mais de 200 prisões, que, indagado a respeito de o major José Eduardo Natali de Paula Pereira haver entregue uma garrafa de água a um dos invasores, que deve ser analisado pelas circunstâncias do momento os motivos do major, mas que se estivesse presenciado teria aprendido. Que as imagens divulgadas pela imprensa apresentam uma possível proximidade física e temporal do declarante com a conduta do major José Eduardo, que na verdade houve um corte de edição na gravação de aproximadamente 30 minutos, ficando claro que não estava no mesmo tempo em que ele entregou a garrafa de água, que todas as pessoas que aparecem nos vídeos do terceiro piso já foram identificadas e os nomes encaminhados pelo atual ministro do interino do GSI, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que confirma as declarações do general Dutra de que na noite dos atentados do dia 8 de janeiro, ele entendeu não ser conveniente e seguro a prisão dos vândalos naquele momento, sem planejamento e em razão dos ânimos exaltados e a presença de famílias, idosos e crianças, que ao receber telefonema do general Dutra passou seu telefone ao presidente da República para que argumentasse diretamente com ele, que não sabe dizer se o general Dutra convenceu o presidente, mas de fato a operação ocorreu no dia seguinte, que, indagado se o declarante entende se houve apagão de inteligência, respondeu que acredita que houve um apagão geral do sistema pela falta de informações para a tomada de decisões, que todas as filmagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro foram fornecidas integralmente ao Instituto do Estado, às instituições do Estado, sem omissão de possíveis filmagens, que entrega um documento de título Imagens do Sistema de Vídeo Monitoramento,
com 2 páginas e o documento de título Quadro Resumo de Eventos Registrados, 8 de janeiro de 23, com 2 páginas. Nada mais havendo, esse termo de declarações foi lido e achado conforme, assinado pelo presentes. Tá aí, pessoal. Ele acha que teve apagão, então acho que é a coisa mais chamou a atenção, né? Ele confirma que houve um. Ele acha que teve um apagão no sistema de comunicação mesmo. Ele se ligou da manobra da CNN também, né? Me chamou a atenção isso também. Então fica aí, o que vocês acharam do depoimento do Gonçalves Dias? O que vocês acharam? Poxa, eu vou passar um café ali.